Um bom dia para todo mundo. Iniciamos mais uma semana, hoje dia 18 de janeiro, e assim com essa disposição de abrir o nosso coração para acolher sempre a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. E mais uma vez nós estamos aqui diante de algumas perguntas que são provocativas. Agora a pergunta que é dirigida a Jesus é justamente porque os discípulos de Jesus não jejuam, enquanto que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam. É importante a gente situar esse episódio do Evangelho dentro da perspectiva do evangelista e, naturalmente, num contexto mais próximo do capítulo 2. Nós meditamos na semana passada, por exemplo, quando Jesus cura o paralítico, aí provoca também aquela discussão, mas ele tem poder para perdoar os pecados, só Deus. Depois Jesus que vai à casa de Levi e lá faz o grande anúncio, que não veio para quem é justo, mas veio para os pecadores, e ali está justamente numa refeição. Jesus que na casa de Levi faz a refeição com os cobradores de impostos e com os pecadores. Então é nessa circunstância de que vem Jesus ali fazendo a refeição, e de forma certamente alegre, jubilosa, com os pecadores, então que se faz esta pergunta. E Jesus responde que o casamento é momento de alegria. Então os convidados de um casamento não podem fazer jejum, seria contraditório. E nós sabemos que a imagem do casamento, do matrimônio, já é utilizada no Antigo Testamento para falar da aliança de Deus com o seu povo. Então, essa aliança, que faliu no Antigo Testamento, agora estava sendo refeita. E essa aliança agora, ela tem uma garantia, porque o próprio Deus que se encarnou, antes era uma aliança entre o povo e Deus. Agora a aliança é entre Deus que está no meio do seu povo e que se fez um como nós. E, portanto, é uma aliança definitiva, uma aliança eterna. E se esse é o momento da aliança, do casamento, então não tem razão de se fazer esse jejum, porque, na verdade, o jejum é uma prática dentro do contexto dos fariseus e dos seguidores de João Batista, uma prática que tinha como finalidade adiantar a chegada do Messias. Então, os fariseus e os discípulos de João Batista, e sobretudo João Batista, que João Batista é o precursor, então eles aguardavam a chegada do Messias. E para apressar essa vinda do Messias, então eles faziam jejuns e orações. Então, se o Messias chegou, então qual é o sentido de fazer o jejum? Sobretudo nessa perspectiva desses grupos. Então, se continuavam a fazer jejum, então era um sinal de que eles não reconheceram que Jesus é o Messias. E de fato há essa grande dificuldade, porque as expectativas em relação ao Messias eram muito diversas. Então, o Messias, um revolucionário, o Messias, aquele que iria organizar uma revolução para ir de encontro ao poder romano. Outros pensavam que o Messias fosse um personagem muito austero, de uma vida de sacrifício, de sofrimento e tudo isso, enquanto que agora vem Jesus comendo e bebendo, e o pior, junto com os pecadores e os publicanos. Depois o Messias, um sacerdote, de uma pureza legal irrepreensível, assim por diante, e Jesus toca nos doentes, e portanto tocar no doente significa se tornar impuro. O Messias que fosse um rei, um rei com ostentação e tudo isso, e Jesus
se apresenta com muita humildade, com muita simplicidade, e assim por diante. Então são várias expectativas em relação à chegada do Messias. Aqui se evidencia uma, a dos fariseus e dos discípulos de João Batista, com essas práticas, a prática do jejum, para antecipar a chegada do Messias. E Jesus já chegou, o Messias já está aí. Então, por isso, a resposta de Jesus: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então a resposta, não. Então, se você vai para uma festa e não participa da festa, e fica ali numa atitude como se estivesse num velório, isso é contraditório. Mas Jesus diz: enquanto está com eles, os convidados não podem jejuar. Então, é esse momento, né, que Jesus está no meio do seu povo, convidando os pecadores, né, chamando aqueles que já tinham perdido a esperança de salvação. Então, se é algo muito positivo, né, a manifestação da chegada do reino de Deus, vejam que naquelas 4 afirmações do início do Evangelho de Marcos, o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então isso provoca muita alegria, porque Evangelho é boa notícia, e boa notícia só pode provocar alegria. E Jesus vai dizer ainda que o jejum não está abolido de forma absoluta, só que ele vai ganhar um novo significado, não para apressar o Messias, mas para entrar também naquela disposição de autodomínio e de conversão, né? Porque a terceira afirmação, convertei-vos. Mas nesse momento é momento de se alegrar com a presença dele. E aí Jesus vai dar 2 exemplos, né? O exemplo de um remendo, né? Um remendo de pano novo, numa roupa velha, então não se sustenta. Então o novo é Jesus. O velho são essas práticas, porque elas já são superadas com essa finalidade, né? Não é a superação absoluta da prática do jejum, porque até nós cristãos, nós fazemos o jejum, porém é com um novo significado. E também a questão do vinho novo em odres velhos, arrebenta tudo. Então também é uma forma de Jesus dizer que a sua presença, a sua vinda a este mundo, que é o novo da revelação de Deus, é uma superação de tudo aquilo que era preparação. O próprio João Batista tem consciência disso, né? Eu não sou aquele, não é, que devia vir, mas ele aponta a voz que clama no deserto, que eu diminua, que ele cresça e assim por diante. Então os discípulos precisam estar atentos para não serem confundidos, não perderem a consciência, a lucidez de que essas práticas, se tinham como finalidade apressar a vinda do Messias, o Messias já chegou. E uma vez o Messias presente, então elas perdem a sua razão de ser com este motivo, com esta motivação. Então precisamos estar também atentos, né? Para não fazermos de nossas práticas religiosas algo desconectado, né? Com a mensagem cristã, com o anúncio do Evangelho, com a boa notícia do Evangelho, com a novidade do Evangelho. Podemos até fazer coisas que pensando serem úteis e tudo isso, mas não estejam em sintonia com a novidade do Evangelho. E a novidade do Evangelho não é simplesmente algo diferente, mas é realização em sintonia com aquilo que foi anunciado e aquilo que foi prometido. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.